Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Olha, já parou para pensar no que realmente significa perdoar? É uma das coisas mais difíceis que a gente enfrenta na vida, né? Será que é só um sentimento, uma emoção que a gente tem que esperar passar ou será que é algo mais profundo? Hoje a gente vai explorar juntos uma perspectiva que, olha, pode mudar completamente a forma como a gente enxerga o perdão. E para começar essa conversa, vamos mergulhar numa história, uma história poderosíssima, lá do livro de Gênesis. É um relato muito intenso sobre traição, sobre sofrimento e, no final de tudo, sobre uma escolha que parecia impossível de ser feita. É a história de José. Tenta imaginar a cena. José, um garoto de só 17 anos, é traído da pior forma que existe, pela própria família. Os irmãos dele, movidos por uma inveja absurda, simplesmente o vendem como escravo. A vida que ele conhecia, puf, acabou ali. E se engana quem pensa que o sofrimento para por aí. Mesmo lá no Egito, sendo um cara super íntegro, ele é vítima de uma acusação falsa da esposa do chefe dele e, por causa disso, acaba esquecido por anos numa masmorra escura, sem a menor esperança. Só que aí, numa reviravolta que parece coisa de filme, José vai do fundo do poço ao topo do mundo. De prisioneiro esquecido a um dos homens mais poderosos de todo o Egito. Ele se torna o segundo em comando, o braço direito do faraó, responsável por salvar toda a nação da fome. E é nesse ponto que o destino coloca todo mundo frente a frente de novo. Anos depois, aqueles mesmos irmãos que o traíram aparecem lá, desesperados, implorando por comida. E o detalhe, eles não fazem a menor ideia de quem ele é. Eles estão literalmente nas mãos dele. Pensa bem, ele tinha o poder absoluto sobre a vida deles. O que ele deveria fazer? Ele podia se vingar por cada dia, cada ano de sofrimento, e muita gente ia dizer que era justo. A grande questão é, qual vai ser a escolha dele? Vingança ou misericórdia? Depois de testar os irmãos e ver que eles tinham mudado de verdade, que existia um arrependimento genuíno ali, José não escolhe a vingança. Pelo contrário, entre lágrimas e um afeto gigante, ele se revela e escolhe perdoar. Essa história toda do José nos leva a uma pergunta fundamental. Afinal, o que é de fato perdoar? A fonte que a gente está analisando hoje nos dá uma definição bem específica e, olha, muito poderosa sobre isso. Uma definição que vai além do que a gente costuma pensar. A ideia central não é sobre um sentimento, mas sobre uma ação. Pensa assim, é como se fosse cancelar uma dívida financeira. A ofensa cria uma dívida, uma obrigação. E o perdão? O perdão é o ato de rasgar essa conta, de cancelar essa dívida. E olha que interessante, essa passagem famosíssima ilustra isso perfeitamente, usando exatamente essa linguagem de dívidas e devedores. A oração nos ensina a olhar para as ofensas justamente por esse ângulo, como se fossem dívidas que precisam ser resolvidas. Então o ponto crucial é esse, pessoal. Quando a gente erra, é como se a gente contraísse uma dívida espiritual. E quando a gente perdoa, o que a gente está fazendo, na prática, é declarar oficialmente que aquela dívida não existe mais. Simples assim. Tá, mas aí surge uma dúvida. Esse cancelamento de dívida é automático? É só a gente decidir e pronto? Bem, de acordo com a fonte que estamos vendo, não é tão simples. Existem algumas condições bem importantes para isso acontecer. A fonte explica que o perdão é condicional, sabe? Ele segue o modelo de como Deus perdoa. É preciso que exista um arrependimento sincero da parte de quem ofendeu. Ou seja, não é algo que acontece de um lado só da história. Esse ensinamento aqui deixa a condição bem explícita, né? O perdão é estendido quando o arrependimento acontece. Foi exatamente o que José fez, percebe? Ele só perdoou os irmãos depois que viu que eles tinham mudado de verdade. Ok, agora, tão importante quanto entender o que o perdão é entender o que ele não é. Vamos quebrar aqui alguns mitos bem comuns para ter uma visão mais clara e evitar qualquer tipo de confusão. Primeiro, perdoar não é dizer que o erro não foi grave ou que tá tudo bem, não é isso. Também é muito mais do que só segurar a vontade de se vingar. E um ponto super importante, não quer dizer que um criminoso vai escapar da justiça. O perdão lida com a dívida espiritual, com a consequência eterna e não necessariamente com a consequência aqui na Terra, como ir para a cadeia, por exemplo. Tá, tudo isso parece incrivelmente difícil, não é verdade? Como é que alguém consegue, na prática, cancelar uma dívida dessas? Bem, a fonte aponta para uma parábola que Jesus contou que, olha, coloca tudo em perspectiva.
A história começa com um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus funcionários. E logo de cara, aparece um deles com uma dívida que era simplesmente absurda, impagável. O servo devia 10.000 talentos. Gente, isso é uma fortuna tão gigantesca que seria impossível pagar mesmo trabalhando a vida inteira. E o que o rei faz? Por pura compaixão, ele simplesmente perdoa tudo, zera a dívida. Acabou. Mas aí, aquele mesmo servo, que acabou de ter sua dívida impossível perdoada, encontra um colega que devia para ele uma quantia minúscula em comparação, coisa de 3 meses de trabalho. E ele se recusa a ter qualquer misericórdia e manda prender o colega. A lição aqui é essa comparação direta e muito forte. As nossas ofensas contra Deus são como aquela dívida enorme, impagável dos 10.000 talentos. Agora, as ofensas que as outras pessoas cometem contra a gente são, em comparação, os 100 denários. É uma diferença brutal. Isso nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir. A fonte sugere que a nossa capacidade de perdoar os outros está diretamente ligada ao quanto a gente entende o tamanho do perdão que nós mesmos já recebemos. Para mais conteúdos assim, se inscreva neste canal, se gostou, curta e compartilhe com sua família e amigos. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.